Iniciando hoje a primeira epístola de Pedro, certo? Nós fizemos a leitura no capítulo 1, dos versículos de 1 a 12, certo? A leitura da nossa exposição de hoje vai tratar a primeira parte do primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. E no início dessa epístola, nós sempre fazemos uma breve introdução, né? Falando as circunstâncias, as circunstâncias básicas, as quais motivaram a escrita dessa epístola. E quando a gente olha para essas epístolas gerais, a gente percebe que existe algo em comum entre elas. Elas são chamadas de epístolas gerais ou epístolas universais, porque elas foram escritas em um momento onde a igreja em Jerusalém foi dispersa por conta da perseguição romana. Então a igreja, no momento em que ela foi dispersa, no momento em que ela passou a ser perseguida pelo Império Romano, então essa igreja, quando eu falo da igreja, eu falo primordialmente da igreja judaica, né? Formada pelos cristãos judeus. Essa igreja, ela foi espalhada pelas outras cidades daquelas regiões. E essas epístolas, elas foram escritas a esses irmãos que foram espalhados, que tiveram que fugir, que tiveram que buscar refúgio em outros lugares, a fim de trazer orientações que viessem a fortalecê-los, que viessem a conscientizá-los, que viessem a mostrar que eles, aonde eles estivessem, com quem eles estivessem, eles deveriam ter a consciência de que eram servos de Deus, de que eram cristãos, de que eram representantes do Cristo de Deus, aonde eles estivessem. Então a orientação dessas cartas é uma orientação que vai trabalhar esta linha, né, de trabalho, de conselho. E Pedro não é diferente. As epístolas de Pedro, elas não são diferentes. Pedro, ele vai trabalhar essas orientações, trazendo aos irmãos que estavam sofrendo, aos irmãos que estavam sendo perseguidos, trazendo uma palavra de apoio, uma palavra de encorajamento, uma palavra para que aqueles irmãos, eles pudessem cumprir o seu propósito, cumprir a sua missão, aonde o Senhor os colocou. Quando a gente olha para o primeiro capítulo da carta, o primeiro versículo da carta já apresenta Pedro como autor. Então, é um dos livros bíblicos que nós não vamos ter muito problema com a questão da autoria, porque logo no primeiro versículo do primeiro capítulo da carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ou seja, ele se apresenta como autor deste documento e ele também vai destacar aqui os lugares, os destinatários, aonde eles estariam. Então ele escreve este documento para aqueles que estavam refugiados nessas cidades. Um outro ponto importante é que, como eu falei, ele escreve esta carta para encorajar os irmãos e ele utiliza um pouco da sua própria experiência, porque Pedro, ele passou por situações difíceis. Pedro, ele foi perseguido. Pedro, ele passou por apertos. Pedro, não esqueçamos que em Atos vai relatar algumas ocasiões em que ele foi levado para o Sinédrio, para ser julgado, para ser constrangido pelos religiosos judeus, e não somente para ser constrangido, mas em alguns momentos ele até sofreu as consequências no tocante a ser espancado, sofrer chicotadas e tudo mais. Então Pedro era alguém experimentado nessas questões relacionadas ao sofrer por Jesus. Então ele vai falar com base na sua experiência, com base naquilo que ele estava também vivendo por amor a Cristo. Na primeira parte do texto, nós vamos ver que ele vai enfatizar
uma apresentação do que ele chama de viva esperança, né? Ele vai apresentar uma viva esperança. E esta viva esperança, ela é algo que, segundo o pensamento de Pedro em sua carta, é a razão maior pela qual os crentes deveriam perseverar em Jesus Cristo. Essa viva esperança é a causa pela qual a igreja que estava sendo perseguida, ela devia buscar cumprir a sua vocação, independente das circunstâncias, por amor a Cristo Jesus. E o primeiro ponto que nós destacamos no versículo 3 é que ele vai dizer que fomos regenerados mediante o sacrifício de Jesus Cristo para viver uma viva esperança. Primeiro ele vai dizer o que é essa viva esperança. O que é essa viva esperança? Essa viva esperança, segundo Pedro, ela é causada pelo trabalho, pela obra de regeneração, pela obra de transformação que acontece na nossa natureza quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, quando nós cremos que Jesus Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, mas cremos que quando Ele ressuscitou, Ele também nos ressuscitou com Ele para vivermos essa viva esperança. A viva esperança é justamente a certeza de que Cristo está vivo. E saber que Cristo está vivo é também entender que se nós estamos vivos porque estamos em Cristo, porque desfrutamos da vida de Cristo, porque respiramos a vida de Cristo, porque a nossa história agora é uma história que acontece dentro da ordem estabelecida por este vivo caminho, por esta viva esperança que é Jesus Cristo. Então Pedro vai dizer, olha, a viva esperança que eu estou falando a vocês, ela se baseia na suficiência, na perfeição do sacrifício de Cristo. Se você crê que tudo que precisava ser feito para você ser salvo foi feito por Cristo através do seu sacrifício no Calvário, você então deve viver esta esperança. Porque essa esperança ela é viva. Essa esperança ela não está no sepulcro apodrecido. Essa esperança ela não está jogada em qualquer lugar. Essa esperança ela não morreu na história. Ela não desapareceu como outros contos antigos, como outros ídolos antigos, não. Mas essa esperança ela se renova a cada manhã. Essa esperança ela se renova a cada dia. Essa esperança ela se fortalece a cada instante. Porque essa esperança baseia-se na viva revelação do Cristo ressurreto. Amém? Essa é a esperança do crente. A esperança do crente é que Cristo, Ele não somente pagou o preço pelos meus pecados, mas Ele está vivo. E eu estou vivo através dEle. Porque Ele é a videira verdadeira. Porque Ele é aquele que dá sentido e propósito à minha existência. Então Pedro vai dizer, olha, essa viva esperança, essa esperança que eu estou falando a vocês, ela se baseia na esperança daqueles que creem na ressurreição de Jesus Cristo. É porque Jesus ressuscitou que hoje nós estamos aqui, amém? Sabe por que a gente canta, a gente se alegra, a gente se regozija, a gente celebra, a gente louva a Deus? É porque Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele saiu da tumba. Ao terceiro dia, Ele resplandeceu. Ao terceiro dia, Ele voltou ao seu estado natural. Ao terceiro dia, Jesus viveu. E nos vivificou com Ele. É isso que Paulo vai dizer quando ele escreve uma de suas cartas. Porque um morreu por todo,
logo todos morreram, para que aquele que por eles morreu, ao ressuscitar, ressuscitasse a todos com ele. Cristo nos ressuscitou com ele. Cristo nos vivificou com ele. Cristo nos trouxe de volta à vida com ele. Aleluia, glória a Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos ressuscitou por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra consumada no Calvário. Cristo nos ressuscitou. E Ele não somente nos ressuscitou, como Ele nos deu uma viva esperança. A esperança de muitos podem se frustrar. Se nós esperarmos somente nas coisas desta vida, somente naquilo que realizar desta vida, a palavra de Deus diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu estava ouvindo um hino antigo, que eu gosto muito de ouvir hino antigo. E um hino que falou muito ao meu coração. E ele fala justamente sobre muitas vezes o cristão ele passar por momentos de angústia, por momentos onde nós estamos desanimados, momentos onde nós muitas vezes não conseguimos nem chorar, nem orar, porque a gente só consegue chorar, só consegue gemer. A gente muitas vezes não tem força nem para chorar, e o autor deste hino ele diz: olha, se você está nessa situação, não desista, porque quando você passar o Jordão, você verá que Cristo ouviu a sua oração. Oh, aleluia. Muitas vezes a gente acha que está tão longe, a gente acha que está um negócio tão impossível. Porém, quando nós passarmos o Jordão, nós vamos perceber com clareza que todas as vezes que nós nos prostramos diante de Deus, ainda que nem todas as vezes venhamos a conseguir falar, mas os nossos gemidos, as nossas lágrimas, a nossa contrição de coração subiu à presença do Senhor. Oh, aleluia. Essa é a viva esperança do crente. O crente que vive segundo essa viva esperança, ele não se frustra com as coisas deste mundo, porque ele tem a certeza no seu coração de que Cristo está vivo. E porque Cristo está vivo, eu estou vivo e estou vivendo a vida de Cristo em mim. Por isso que a gente não se frustra com as coisas dessa vida. Por isso que o homem natural pode até desfalecer, mas o homem espiritual vai o quê? Se renovando a cada dia. O homem natural pode até duvidar, pode até tatear, pode até escorregar, mas o homem espiritual, este que está no nosso interior, este aqui, ele vai sendo renovado pela graça de Deus na nossa vida. Ainda que você se ache fraco, incapaz, mas a palavra de Deus diz à igreja de Filadélfia: mesmo com pouca força, não negastes o meu nome. Aqueles que têm uma viva esperança são pessoas assim, que mesmo com pouca força, mesmo nas últimas, ainda assim não negam o nome de Jesus. Ainda assim perseveram em buscar a presença do Senhor. Ainda assim não desistem de bater na porta da graça, porque eles sabem que o Senhor é um Deus que atende, é um Deus que ouve, e não somente é um Deus que ouve, mas é um Deus que age em favor dos seus filhos. E essa é a viva esperança que Pedro está apresentando aqui, uma viva esperança que está garantida por meio do sacrifício da obra redentora de Cristo Jesus. Pedro está dizendo: Jesus Cristo ressuscitou, então não é vã, tudo aquilo que nós estamos passando não é vã, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, se continuarmos nele, nós também ressuscitaremos no final.
E esta palavra é uma palavra que serve para a igreja hoje. Se nós permanecermos crendo que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está presente, que Ele está no nosso meio, que Ele é o nosso Deus, bem presente em meio às nossas angústias, pode ter certeza que no final Ele também nos ressuscitará. Ele também nos ressuscitará. Ele também nos ressuscitará. Se crermos na ressurreição de Jesus Cristo, também seremos ressuscitados com Ele para a sua glória. Mas não somente isso, o texto não fala só isso. Os versículos 4 e 5, eles vão dizer que essa viva esperança nos garante uma herança incorruptível, que está reservada no céu para aqueles que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Vamos olhar aí para os versículos 4 e 5. Olha o que é que Pedro está dizendo aqui, veja que é algo importante. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica machucada, que não murcha e que está reservada aonde, meus irmãos? Nos céus, para vocês. Versículo 5, que são guardados pelo poder de, mediante, olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo aqui que o Senhor, por meio dessa viva esperança, Ele não somente tem preparado para nós uma herança incorruptível, uma herança que não murcha, que não se acaba, que não se enferruja, uma herança eterna. Deus, Ele não somente tem preparado para nós uma herança com essas características, Deus não somente tem preparado essa recompensa para aqueles que esperam nele, como Ele tem nos guardado mediante a fé. Oh, aleluia! Isso é para a gente não pensar que conquistaremos essa herança por causa dos nossos esforços, não. A gente vai chegar lá porque o Senhor nos conduzirá até lá. A gente vai desfrutar desta herança porque o Senhor vai nos guardar mediante a fé para que nós venhamos a desfrutar da herança que Ele tem preparado para nós. Não há mal, não há desgraça, não há movimento, não há nada que nos impeça de desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, porque a palavra dele diz que Ele não somente tem preparado uma herança para os seus, como Ele tem guardado os seus mediante a fé, para que venhamos a desfrutar desta bênção. Eu me lembro de um texto no Evangelho de Lucas, onde ele fala sobre a última ceia. E depois de realizar a última ceia, Jesus, ele percebe que há uma certa discussão, um debate, um bate-boca mesmo, entre os discípulos. E o assunto do bate-boca era quem seria o substituto de Jesus como presidente ali do colégio apostólico. Porque a gente pensa que essas coisas são só hoje, né? Mas isso existia. Jesus teve que lidar com isso. Jesus teve que lidar com disputas políticas no meio do seu próprio colégio apostólico. Para você ver que isso não é novidade, que Jesus ele teve que lidar com isso. E Jesus, percebendo que havia esse mal-estar, esse clima pesado entre os discípulos, Jesus chegou perto dele e disse: vocês estão assim agitados, por quê? Por que vocês estão agitados? Vocês não são assim. Vocês estão pensando que vocês são quem? Aí ela aproveita e usa uma analogia do servo e do escravo, do servo e do senhor. Ele diz: olha, quem é maior? O servo ou o senhor? O servo que se senta à mesa, ou o senhor que se senta à mesa, ou o servo que o serve? Não é o senhor que senta à mesa? Pois eu, entre vocês, estou como aquele que serve. Sabe o que é que Jesus estava ensinando ali? Se eu, que sou o Filho de Deus, o Verbo encarnado, se eu, que me despido de toda a minha glória para estar aqui diante de vocês, estou aqui como aquele que serve,
Por que vocês estão brigando para terem tronos, para reinarem, para estarem por cima? Se eu estou entre vocês, dando exemplo como aquele que serve. Isso é algo interessante, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias desta vida e acabamos nos desviando do propósito que a palavra de Deus nos direciona. O Senhor, Ele nos chama não a conservar tronos neste mundo, mas o Senhor nos chama a perseverar nele até o fim, para que venhamos a reinar com Ele aonde? Aonde? Na glória, no céu. É isso que Pedro vai dizer aqui. Há uma herança para vocês. Eita, uma herança, eita, meu Deus do céu, vai sair. Eita, glória a Deus, agora minha vida vai mudar. Eu vou deixar de ser pobre, eu vou deixar de andar de ônibus. Aí Pedro diz, não, peraí. A herança que eu estou falando está preparada no céu. Essa herança não se acaba, essa herança não perde o valor, essa herança, ela não sofre nada disso que as heranças daqui da terra sofrem. Mas ela está preparada para você aonde? No céu. Aí a turma, né? Mas eu tenho outra novidade para você. Deus, Ele está guardando vocês, para que vocês, pela fé, cheguem lá e usufruam dessa herança. Deus não somente está trazendo a boa notícia de que há algo maravilhoso preparado para a sua igreja, como Deus está dizendo que Ele mesmo está guardando a sua igreja, para que ela naquele dia possa estar com Ele, usufruindo da herança da eternidade. É Deus que está dizendo isso. Há uma herança preparada, mas só vai tomar posse dela aqueles que perseverarem pela fé até o fim. É fácil? Não é fácil. E hoje mais do que nunca. Hoje é que é difícil mesmo. Porque a gente começa até bem, mas daqui a pouco acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, acontece uma decepção, acontece, né, uma cara feia, um irmão que diz uma palavra assim meio atravessada, e a gente começa, né, a deixar que aquilo crie raízes no nosso coração, e aquilo de uma besteira se torna um problema a ponto de nos fazer desistir de tudo, até de Jesus. Porque o irmão disse que eu era feio, então não quero saber mais de Jesus não. O que é que Jesus tem a ver com isso? O que é que o reino de Deus tem a ver com isso? Não, porque a irmã disse que eu não podia fazer, que eu não podia participar, então, né, como é que pode? Não pode um negócio desse. A irmã fica, sim, meu irmão, mas o que é que Jesus tem a ver com esse negócio? Foi Jesus que disse que você não pode? Foi Jesus que falou? Qual a responsabilidade que Jesus tem, que o Espírito Santo tem com essas coisas? Nós somos homens falhos, limitados, podemos circunstancialmente falar besteira, fazer besteira. Qual é o homem aqui que não faz besteira, que não diz besteira? Quando foi em nossa vida até aqui que nós não magoamos ou não desagradamos ninguém? Ou também não fomos desagradados ou magoados por ninguém? Porém, não podemos deixar que essas coisas nos afastem da presença de Deus. Não podemos deixar que essas coisas nos afastem da comunhão com a igreja de Cristo. Não podemos. Porque uma coisa é nós errarmos como humanos. Outra coisa é nós usarmos essas ocasiões como desculpa para abandonarmos o Senhor e seguirmos o nosso próprio caminho. E o que mais tem acontecido hoje em dia é isso. Muitas igrejas estão crescendo aí, não porque estão indo para as ruas evangelizar e ganhar o pecador para Jesus, mas porque são igrejas formadas e repletas de crentes frustrados, cheios de vício, cheio de manha, cheio de cacuete, que são arrebanhados por esses líderes travestidos de pastores.
e que prometem dar a essas pessoas uma igreja que os agrade. Mas a igreja de Jesus, ela não foi projetada para agradar ninguém. A igreja de Jesus, ela foi projetada para manifestar a glória de Deus. Ainda que eu não goste, ainda que você não goste, ainda que eu não me sinta confortável, ainda que isso, de alguma maneira me cause algum problema, mas eu preciso entender que o propósito maior da igreja do Senhor é glorificar a Deus. Seguindo aqui, ele também vai falar nos capítulos 6 e 7, que essa esperança nos faz exaltar o Senhor, mesmo em meio às provações, pois ela confirma a nossa fé e o nosso regozijo em Jesus Cristo. Vejam aí, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele vai dizer aqui: ainda que vocês venham passar por circunstâncias de dificuldade, por provações, ainda que vocês venham passar por apertos, ainda assim, a sua fé, ela nesses momentos, ela vai sendo aperfeiçoada, fortalecida, ela vai sendo enriquecida, como o ouro, Ele vai dizer que mais resistente do que o ouro aquecido na fornalha. Veja aí, meu irmão. Mais resistente do que o ouro aquecido na fornalha é a fé daqueles que são tratados, trabalhados, que são aperfeiçoados na provação. E Pedro sabia muito bem o que era isso, porque Pedro havia passado por muitas situações difíceis, e aquilo fez com que a cada luta, a cada momento difícil, ele sentisse cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus junto dele. Ele sentisse a presença de Deus no seu coração, confortando a sua consciência, aliviando as suas dores e dando força para que ele continuasse caminhando na vontade de Deus. Pedro vai dizer que ainda que as coisas se compliquem, ainda que as dificuldades venham, ainda que venhamos a passar por um período de breve tribulação, e breve tribulação não é que ele estava dizendo de tribulação de um dia, de 2 dias, não, porque diante de uma eternidade que o Senhor nos reserva em glória, todos os momentos que nós passamos de dificuldade e de tribulação nesta vida, é um breve instante diante da eternidade que o Senhor tem nos preparado. Ainda que você veja que a sua luta tem se alongado demais, ainda que você veja que quanto mais você olha, mais a coisa fica complicada, entenda, meu irmão, comparado àquilo que Deus tem para você na eternidade, na glória, comparado à verdadeira vida que Deus tem para você, olha, isso que você está passando não é nada, porque vida de verdade é aquela que você vive na eternidade com Cristo Jesus. E correndo aqui para terminarmos, no versículo 9, vai dizer que essa esperança nos traz a convicção de que mesmo não o vendo, nós amamos a Cristo e nos alegramos na certeza da nossa salvação nele. Quem aqui ama a Cristo de todo o coração? Quem aqui tem a certeza que Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor? Mas vocês não viram Jesus, viram? Ninguém viu Jesus aqui. O Jesus que a gente conhece é uma conjectura, é uma ideia muitas vezes vaga da realidade de quem ele era. Porém, no nosso coração, nós o amamos como nosso Salvador e nós desejamos estar com ele. Quem aqui não deseja estar com Jesus, dá um abraço em Jesus, dá um cheiro em Jesus?
Quem aqui não deseja contemplar o Senhor face a face? Quem aqui não deseja ver o resplendor da glória de Cristo na eternidade? Quem aqui não deseja um negócio desse? Meu sogro, de vez em quando, ele diz: rapaz, a minha vontade é quando chegar no céu, dar um abraço bem apertado, dar um cheiro bem grande em Jesus. Ô meu irmão, que coisa boa, não é? Você já pensou nisso? Você já teve essa expectativa? Você já experimentou pensar em como será este encontro? Nós não vimos ainda, mas nós cremos que Ele é real, verdadeiro e que Ele é Salvador da nossa vida. Os profetas declararam esta salvação pela graça, mediante o sofrimento de Cristo e as glórias que dele resultariam. Essa esperança visava incluir todos aqueles que o Espírito Santo, que crescem no Espírito, que crescem no Senhor pelo Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. Essa viva esperança é para todo aquele que cresce em Jesus por meio do convencimento do Espírito Santo e da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa viva esperança, ela é uma realidade para todos aqueles que foram alcançados por esta obra. Uma obra que envolve o trabalhar convincente do Espírito Santo, que envolve a suficiência do sacrifício de Cristo e que envolve a pregação fiel do Evangelho. Só tem uma viva esperança em Jesus Cristo quem o conheceu segundo a sua revelação, segundo a sua palavra e no poder do seu Espírito. Esses aí vivem uma viva esperança. Esses aí não largam Jesus por nada. Esses aí entendem que todas as ocasiões da vida são oportunidades para que eles glorifiquem a Cristo. Esses aí, independente dos problemas, eles glorificam a Jesus. Enquanto os muitos estão chorando, se lamentando, murmurando, eles estão dizendo glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Enquanto muitos estão com a mão na cabeça, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, aqueles que têm uma viva esperança, eles sempre têm uma palavra de Deus para si e para o seu próximo. Eles sempre têm algo, não apenas para ele, como ele também tem algo para alimentar outras pessoas. Porque ele tem uma viva esperança. Porque o Deus que ele serve, ele é real. Ele é vivo, Ele é Salvador e Ele é Senhor. Nas próximas semanas nós vamos estar aqui dando continuidade na exposição desta carta. Diferentemente de Tiago, nós vamos ter a participação também dos nossos colegas, presbítero Rubenilson, pastor Daniel, presbítero Wagner. E com certeza, assim como Tiago, essa carta, ela tem muitas lições importantes para o nosso coração, para as nossas vidas. E que nós possamos estar aqui todas as quartas-feiras aprendendo com a mensagem de 1 Pedro. E possamos ser enriquecidos pelas lições preciosas que esse texto ele vai nos trazer. Amém?